uma seleção? Seleção é quando você quer trabalhar numa parte só da imagem. Então, por exemplo, eu quero trabalhar só no rosto. Eu venho e seleciono o rosto. Quero só iluminar o rosto. Venho e seleciono o rosto. Tá? Então, a seleção serve para você trabalhar numa única parte. Serve para você recortar, por exemplo. Tirar um fundo e colocar outro fundo. Você tem que fazer uma seleção. Digamos que eu queira alterar a cor dessa touca dela aqui. O que eu vou fazer? Eu posso fazer uma seleção para alterar somente aqui. É claro que eu não estou fazendo uma seleção precisa, né? Isso exigiria um pouco mais de tempo e trabalho, mas só para você entender. Quando eu faço uma seleção, tudo o que eu fizer vai aparecer somente dentro da seleção. Então, por exemplo, eu quero dar mais luz aqui, ó. Eu vou apertar Ctrl L e vou dar mais luz somente dentro da seleção. Quais são as principais ferramentas de seleção? O Photoshop tem várias e várias e várias. Eu vou te falar as únicas que eu acredito que você precisa dominar, porque se você dominar essas que eu vou falar aqui, você consegue fazer qualquer seleção no Photoshop. Primeira e mais básica de todas é a ferramenta de seleção retangular, que dentro do mesmo grupo, se você apertar com o botão direito na ferramenta, ele abre o grupo de ferramentas dessa ferramenta. Então, por exemplo, aqui eu tenho a ferramenta de seleção retangular, mas dentro do mesmo grupo eu tenho a ferramenta de seleção circular. Tá? Então, se eu quero fazer uma seleção circular, eu pego essa. Se eu quero fazer um retângulo ou um quadrado, eu pego essa. Basta apertar com o botão direito e trocar, porque elas estão dentro do mesmo grupo. E o atalho para as duas é a tecla M. Logo depois, eu tenho aqui a ferramenta laço, que é uma ferramenta que serve para você selecionar de forma livre a área que você quiser da imagem. Então você pode meio que desenhar a área que você quer selecionar. Por exemplo, eu quero iluminar um pouco o rosto dela, tá? Aí eu venho aqui, faço uma seleção e pronto. Eu desenhei em volta do rosto dela a área que eu quero atingir com o efeito que eu quero fazer. Tem outras ferramentas de laço dentro do mesmo grupo do laço, que é o laço poligonal e o laço magnético. Mas eu, se fosse você, não se preocuparia muito com essas, porque só com a primeira ferramentinha de laço você já consegue fazer ótimas seleções. Principalmente se você combinar essa ferramenta com a próxima ferramenta, que é a ferramenta de seleção rápida. Olha só, a ferramenta de seleção rápida é uma ferramenta inteligente, ou seja, o Photoshop ele tem alguns mecanismos onde ele consegue rastrear o que está acontecendo na sua imagem. E essa é uma ferramenta que tem um desses mecanismos. Ela consegue identificar áreas que são parecidas e identificar áreas que são muito diferentes. E o que acontece? Ela vai facilitar a seleção dentro de áreas parecidas. Então, por exemplo, se eu quero selecionar somente a touca da menina aqui, eu consigo. Por quê? Porque ela é parecida. E aí na extremidade da touca, a ferramenta consegue entender que é uma extremidade que é muito diferente depois dessa extremidade e ela para a seleção ali. Você clica e vai arrastando, que ela vai expandindo essa seleção e vai fazendo o contorno. Não digo perfeito, porque sempre dá para melhorar, mas ela faz uma seleção muito boa. E às vezes acontece o que aconteceu aqui, que é você acaba tendo uma área selecionada que você não queria selecionar. Por exemplo, o fundo. Eu não queria selecionar o fundo. E nas opções das ferramentas de seleção, sempre vai ter a opção de adicionar mais a seleção ou de remover da seleção. Nesse caso aqui, ó, note que no meio da ferramenta tem um ícone de mais, ou seja, ele está adicionando. Então, se eu clicar em algum lugar, ele vai aumentar a seleção. Agora, por outro lado, se eu quero remover da seleção, eu preciso mudar a configuração dessa ferramenta. E aí, aonde que eu vou fazer isso? Lá na barrinha de opções da ferramenta, que fica lá em cima. E lá, olha só, eu tenho o mais, que serve para adicionar, e eu tenho o menos. Então, eu vou pegar o menos. E adivinhem, tem um atalho para pegar o menos. Se você está com o mais selecionado, se você segurar Alt, temporariamente ele se transforma no menos. E aí eu posso pintar aqui fora, ó, aonde exagerou, e ele vai reconhecendo e vai removendo a seleção ali. Aqui no cabelo também pegou um pouco para mais, ó. Então eu vou tirar. Ah, mas aí ele tirou demais, olha só. Tirou um pedaço da touca, então eu solto Alt, volto para o mais. E agora eu consegui fazer uma seleção. E lembra que eu falei que o laço, você não precisa utilizar os outros laços, que só o basicão já serve.
Mas lembra que eu falei que ele é muito mais poderoso se combinado com essa ferramenta? Por causa disso, olha só. Se eu aproximar aqui com o Ctrl+, ou com o Command+, eu vou ver que essa seleção ela não está perfeita. E aí eu vou pegar o laço, vou selecionar a opção mais do laço, que é essa segunda aqui, ó, de adicionar a seleção. E aí eu vou contornar só as partezinhas que faltaram, olha só. E adiciono. Então eu consigo fazer seleções perfeitas combinando duas ferramentas diferentes, que muita gente acha que é muito básico, que prefere usar ferramentas mais complicadas, fazer outros tipos de seleções. Eu faço as minhas seleções só desse jeito. Ferramenta de seleção rápida e laço para adicionar ou remover as partes que precisam ser corrigidas. Mas eu quero mostrar uma outra ferramenta de seleção que é mais moderna. É muito prática, muito automático e é mais moderna. Ela se chama Assunto. E o que essa ferramenta faz? Ela usa a inteligência artificial do Photoshop para identificar qual é o assunto principal da sua fotografia. Você vai vir aqui no menu, lá na barra de menus, a barra superior. Então eu venho aqui em selecionar e eu vou selecionar a opção Assunto. E quando eu selecionar essa opção, eu não preciso fazer nada. Olha só, eu vou clicar e ele selecionou o assunto para mim. Claro que não é 100% perfeito, nenhuma seleção automática é 100% perfeita. Você vai precisar refinar dependendo do que for fazer. Por exemplo, se eu quiser trocar o fundo aqui, eu vou precisar fazer um refinamento muito cuidadoso para não ficar aquele serrilhado que fica em volta das pessoas quando tem uma montagem mal feita. Mas, por exemplo, digamos que eu queira escurecer o fundo para dar mais destaque para ela. E agora eu vou inverter a seleção, porque eu não quero fazer nada nela. Tudo que eu fizer aqui, ó, por exemplo, se eu fizer um preto e branco, vai ficar só dentro da seleção. Mas eu não quero, eu quero alterar o fundo, eu quero escurecer o fundo. Então o que eu faço? Eu aperto Ctrl, Shift e agora não é mais ela que está selecionada, é o fundo, ok? E com o fundo selecionado, eu posso, por exemplo, criar uma camada de ajuste de curvas e escurecer. Olha só a diferença gritante que deu na minha foto. Parece que eu liguei uma luz na frente dela. Parece que agora ela é o ponto alto de destaque da minha fotografia. Então olha só, antes e depois. Utilizando pouquíssimas ferramentas eu consegui destacar muito mais a pessoa na minha foto. Se você gostou desse conteúdo, você não pode perder o workshop de edição profissional de fotografias. Um evento online, ao vivo e gratuito que eu vou fazer dos dias 23 até o dia 26 de agosto, onde através de 4 aulas eu vou te ensinar uma metodologia completa de edição no Lightroom e no Photoshop para você alcançar resultados incríveis nas suas fotos. E para você participar é muito simples, aperte no botão que está embaixo desse vídeo aqui e faça sua inscrição no site que a gente envia os links para você e todos os materiais de apoio do evento. É tudo de graça, então aperta no botão e a gente se vê no dia 23. Um abraço.